Vamos fazer então aí um vídeo aí para mostrar a vocês o fechamento então do boi gordo de hoje e também contar um pouco da historinha do boi gordo para quem está chegando aqui na página Visão de Valor aqui no Instagram, conhecer um pouco mais esse trabalho que está lá no YouTube. Até quem quiser já seguir lá no YouTube, acessa lá o canal do YouTube @Jefferson Figueiredo Oficial. Tá todos esses vídeos lá e eu vou mostrar para vocês também esse trabalho, trazer um pouco, recapitular um pouco uns acertos aí que foram feitos muito importantes no mercado, para conhecer um pouco mais então esse trabalho que vem sendo feito há mais de 2 anos. E então, antes de falar do fechamento do boi gordo de hoje, até como ele fechou hoje, eu queria mostrar a vocês um pouquinho então dessa história dos acertos, onde eu fiz as minhas lives e meus vídeos acertando aí em cheio a virada do boi gordo. Então convido vocês aí para assistir. Um dos vídeos foi que eu postei foi no dia 24 de agosto de 2024, quando o boi começou a dar sinais de virada e era uma das commodities mais fortes no momento. E aí eu fiz esse vídeo mostrando que estava muito otimista com o boi gordo, quando ele estava lá em R$ 246 ainda. Eu vou mostrar a vocês um pouco desse vídeo aí. Vamos ver se consigo captar o som também do vídeo. Está vigente aqui, né? Buscar essa região aqui dos R$ 264. Vamos ver os próximos semanas do boi gordo, mas quando você pega o contrato do boi gordo perpétuo, aí sim eu gosto mais, porque ele rompeu essa linha nessa baixa, rompeu uma linha nessa baixa longa, de longo tempo, e rompe, faz pullback, começa a querer agredir a resistência de novo, né? Então eu gosto do boi gordo, das commodities, quem sabe a mais forte no momento. Parece que o boi gordo quer voltar a fazer, quem sabe, este movimento aqui. Tá com cara, quem sabe que vamos voltar a ter o boi gordo já iniciando uma nova pernada de alta. Esse vídeo foi no dia 24 de agosto e depois eu fiz outro vídeo já após o rompimento, após acertar esse rompimento. Eu fiz outro vídeo no dia 8 de setembro, se não me engano. E eu quero mostrar para vocês também esse outro vídeo que eu fiz então no boi gordo, que foi esse daqui. Vou pegar o som dele aqui, ver se eu vou pegar o som dele aqui já. Muita venda, né? Mas o boi gordo começa a despertar aí um certo interesse, porque se o boi gordo conseguir romper essa região, nós podemos ver o boi gordo, quem sabe, vir buscar a região dos R$ 300 arroba, e no futuro, quem sabe até vir buscar o seu topo histórico aqui a R$ 350 aí. O boi gordo chegou no seu topo histórico. Será? Olha, quem tem boi gordo aí, temos aí um sinal bem importante dado aí. Boi gordo é um destaque aí que eu já venho falando algumas vezes já, né? Então, o boi gordo aí tá bonito, tá bonito. Ok. Leite. Então eu mostrei isso para vocês, tá? E convido novamente, segue meu canal no YouTube. Toda semana eu faço fechamento semanal e vídeos também. Então o fechamento semanal é às 14 horas do sábado, tá? E também tem o programa Despertar o Mercado na segunda e nas quintas-feiras às 7h15. Trazendo agora então, esse movimento foi assertivo, tá? E quando eu falei desse movimento do boi gordo, tá, pessoal? Nós estávamos falando em um movimento que aconteceu aqui, ó. Tá, vou trazer o gráfico para trás aqui, tá? Nós estamos falando lá em agosto de 24, tá? Então nós estamos falando desse movimento que aconteceu aqui. Aqui, ó. Agosto de 24, esse movimento aqui, tá? E desde então o boi gordo então fez o caminho que a gente falou, né? Foi a 307, o boi gordo foi subindo,
e atingiu seu topo histórico lá em novembro de que ele foi bater lá sobre o histórico em novembro de 2024. Tá? E depois ele corrigiu e seguiu forte naquela região, né, entre os 300 e também os 350. Agora o boi gordo volta a romper o topo histórico novamente. E nesse vídeo que eu trazer para vocês um pouco agora também sobre o fechamento do boi gordo de hoje, dia 30 de março, tá? De 2026, tá? Vou trazer aqui, atualizando aqui, botar mais rapidinho aqui. Então, o boi gordo fechou, tá? O contrato futuro perpétuo a 365,25. Então, o boi gordo rompe o topo histórico. Tem um canal de alta no boi gordo aqui, né? E tá pressionando aqui, né, o canal de alta, né? E a linha de retorno de alta. Entrou uma certa pressão de venda nessa região dos R$363 aqui no contrato perpétuo boi gordo, tá? Que está espelhando o contrato. Então está esperando o contrato K, então, que é o que vence em maio. Tá? Então, vocês podem ver que o boi gordo então, tá. Esse aqui é o perpétuo futuro, então, falando, que representa o K. E vocês vejam que o contrato então fecha hoje com uma tentativa de romper as máximas dos 3 últimos candles e uma sombrinha superior. Eu tô com uma impressão que o boi gordo quer corrigir, tá? É uma intuição por causa de vários contratos que eu estou vendo, inclusive o J, né, que está 4 dias segurando aqui, o J contrato de abril, inclusive os contratos mais longos, tipo o V, tá, que é lá de outubro também, não conseguiu romper o topo dele. Então eu estou vendo, né, um certo cansaço no boi gordo aí, que está numa forte tendência de alta, tá? Uma forte tendência de alta, só que talvez já bem sobrecomprado, né? Tem todas as questões da China também, das cotas de importação. Então, para quem tem boi gordo, atenção aí, tá? Qual que é a atenção que tem que ter, então, para quem tem boi gordo? Vamos pegar o contrato K mesmo, tá? Que é o que está sendo refletido. Vamos olhar aqui o K. Então, se o K perder a mínima amanhã, tá? Pode ser oportunidade de venda, tá? Dentro de uma tendência de alta, tá? Nós poderíamos ver, talvez trazer uma venda do K, né? Oportunidade aí até o último topo, 350, e o suporte mais forte aqui na região dos 333, tá? Esse é o contrato K, então. Também que a metade do canal de alta sempre é uma região de suporte, tá? E também a linha de retorno do canal de alta, que seria esse canalzinho aqui, essa região aqui, talvez também coincidindo com esse rompimento aqui, que é um suporte aqui nos 343, tá? Então, boi gordo, se perder a mínima, pode abrir correção, tá? A mínima da manhã, a mínima que é 361,40, tá? Mas se eu for contra o contrário, né, e o boi gordo pega e estopa quem tentou vender aqui, a gente pode prosseguir aí com o boi gordo em alta, tá? Apesar dessa forte alta e tá bem esticado, tá? E a outra questão é fazer uma lateralização nessa região aqui para depois romper ou para baixo, uma acumulação ou uma distribuição, né? Se for acumulação, rompe para cima; se for distribuição, vai romper para baixo. Então são aí maneiras, né, de nós construir a nossa visão do mercado, e é isso que eu quero trazer para vocês aqui no canal, enxergar isso aqui, né, aqui na página do Instagram, enxergar esses movimentos, né, para nós tentar se posicionar da melhor forma possível, tá? Para quem tem boi gordo, então, um sinalzinho aí de alerta maior, tá? Estou contando um pouco essa história, então, para vocês do boi gordo, e esse acerto que eu fiz lá atrás, né, dessa virada do boi gordo, e agora chegamos em um momento importante, ok? Um forte abraço a vocês. Não esqueçam de
seguir, né, a página, e também lá no YouTube, lá, segue lá no YouTube lá, @Jefferson Figueiredo Oficial. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.